A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 5, a Índia, a organização hindu. Dos espíritos degredados no ambiente da Terra, os que se gruparam em volta do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos, o início de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do futuro. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente haviam recebido muito da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações traduzidas na beleza dos Vedas. Os Vedas eles estão entre os mais antigos escritos conhecidos pela humanidade. Eles formam a base do hinduísmo e têm influenciado não apenas a religião, mas também a filosofia, a arte, a sociedade indiana por milhares de anos. E ele está dizendo, traduzida pelas belezas dos Vedas e dos Upanishads. Os Upanishads são os textos sagrados do hinduísmo que fazem parte dos Vedas, a mais antiga coleção de escrituras religiosas da Índia. Esses textos são considerados a base filosófica e espiritual do hinduísmo e são altamente reverenciados pelos seguidores dessa religião. Os Upanishads são compostos por uma série de diálogos entre mestres espirituais e seus discípulos, abordando temas como a natureza da realidade, a existência de Deus, a alma e o caminho para a iluminação espiritual. Eles foram as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições os homens e os povos do futuro iam beber a verdade, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, com as mais sagradas tradições de respeito. Então, como os egípcios, eles guardavam esses conhecimentos para aqueles que tinham condições de aprender. Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais também se cultivavam as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Então, os arianos foram colocados junto com os hindus, porque o que faltava para eles era espiritualidade, religiosidade. Eles eram pragmáticos, eles eram práticos. Por isso, eles saíram da Índia e foram formar a Europa, porque eles eram conquistadores, eles abandonavam o propósito de evoluir espiritualmente, se dedicando ao propósito de ter. Apesar de, assim como o egípcio, ter no seu inconsciente a lembrança de um mundo perdido, o que não significou nada para eles, Eles continuaram a ser como eram. Já sabemos que a evolução não dá saltos. Alguns acreditavam que se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico,
e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. Porém, a realidade, como já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos, de banidos, né, da capela, exilados no planeta. Deles, dos hindus, né, descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O hoje que ele está falando é 1938, né? É véspera da Segunda Guerra Mundial. É a época em que os arianos achavam ser uma raça pura, queriam matar os outros que não eram puros, eram exilados de outro orbe e se achavam uma raça melhor que as outras. Orgulho a ser trabalhado. Simples assim. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores, os arianos, né? Que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Então, o sânscrito era a lembrança da língua que eles conheciam em capela. Agora a gente começa a entender por que nós temos várias línguas entre os povos, né? O expansionismo dos árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio da civilização terrestre, os árias se espalharam pelas planícies hindus, dominando os autóctones. Autóctone é quem é natural da região em que habita. Descendente dos primatas que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Os habitantes da Terra eram negros, né? E estavam começando a pensar, começando a ter consciência, enquanto os arianos eram muito desenvolvidos em termos de pensamento. O problema deles era orgulho, né? Eles tinham toda a noção e mais um pouco, né? Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como de outro lado do Reno. O Reno, ele atravessa a Europa, né? Onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas, as marcas, né, da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual baseou-se no princípio da força para o necessário estabelecimento. E, muito cedo, começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos. Então, enquanto os egípcios e os hindus se mantiveram unidos em suas castas, os arianos se misturaram com todos que encontraram e, como eles eram mais rebeldes, tinham as ideias de conquistas, de dominação, de posse, eles usaram a força.
Cada grupo formou um povoado, limitou esse povoado e, na ânsia de expandir esse território conquistado, esse povoado, usaram a força e começaram as guerras. Os Mahatmas, ou seja, os mestres. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados, ou seja, revoltados, com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. Portanto, só ficaram os resignados, ou seja, aqueles que não se revoltaram por ter sido exilados lá de um orbe de Capela. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos, ou seja, querendo esquecer a humilhação do degredo, eles buscavam encontrar nova vida em outros lugares. Né? Aquela fuga externa como se apagasse o interno, né? Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Então, no Ganges, ficaram apenas aqueles que realmente entenderam que o degredo era uma nova chance de se melhorar e poder voltar para o seu orbe de origem, que eles precisavam se melhorar. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Ou seja, esses cânticos foram inspirados pelas lições do Cristo, enquanto eles ficaram no período de adaptação para reencarnar aqui na Terra. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões sobre a sua atmosfera psíquica. Então, esses mestres, né, se purificaram ali e deixaram a energia que eles condensaram durante a sua purificação. É como quando fazemos o evangelho no lar. Nós purificamos o nosso ambiente fica mais leve, fica diferente. Eles se regeneraram lá, eles se elevaram lá e aquela aura de elevação ficou ali. Se mantivéssemos nossos pensamentos durante todo o dia, como nós temos durante o Evangelho, nossa casa seria um depósito de boas energias, que foi o que eles deixaram, um ambiente purificado. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. O estoicismo ensina a importância de viver em harmonia com a natureza e a razão. O estoicismo não é apenas um conjunto de teorias abstratas, mas é uma abordagem prática para enfrentar os desafios diários com serenidade e resiliência. Aprender com as situações que estão sendo vivenciadas, ao invés de questionar, de se revoltar. Então, quando ele diz que quase todos os grandes vultos do passado que geraram os pensamentos que temos hoje, Emmanuel está dizendo que eles foram buscar os conhecimentos
na civilização hindu. As castas. O povo hindu, apesar do seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Por quê? Eles vieram com muito conhecimento, mas infelizmente não souberam colocar em prática. E nós? Nós estamos colocando em prática os conhecimentos que temos? Pouquinho, mas temos, né? Ou nós continuamos a achar que o que estamos ouvindo é para o outro, não para nós? Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do passado, vendo neles os avatares do seu Redentor. Ou seja, quando eles estiveram com o Mestre antes de reencarnarem na Terra, eles guardaram a lembrança de que ele disse que viria a encarnar entre eles. Então, eles viam nos grandes missionários a possibilidade de que eles fossem o Cristo. E aí eles o respeitavam muito. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, ou seja, 8.000 anos antes de Cristo. O que é Vyasa? Vyasa é talvez o maior sábio da história da religião hindu. Ele editou os 4 Vedas, escreveu os 18 Puranas. Puranas são textos antigos hindus elogiando várias divindades, principalmente o divino Trimurti Deus. Trimurti é a tripla divindade suprema. No hinduísmo, através de histórias divinas. O épico Mahabharata é o mais longo poema épico da Índia, né? E o Srimad Bhagavatam, não sei se eu estou falando certo, né? É livro de Deus, o Purana mais significativo. E até ensinou Dattatreya, que é considerado o guru dos gurus. Voltando então, Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia em seus mínimos detalhes foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte o Senhor derramou em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Então, esses grandes mestres hindus trouxeram a noção da necessidade de combater as emoções, o orgulho, a vaidade, a raiva, dominar o ego, ou seja, eles foram prepostos de Jesus. Eles vieram trazer os ensinamentos de Jesus. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, ou seja, lembranças do passado que estavam no inconsciente, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, deu motivo ao seu exílio na terra. Ou seja, eles vieram para a terra por causa do orgulho e sua vinda ajudaria por conta de seus conhecimentos, né, ao povo da terra. Mas eles continuaram presos ao orgulho, não venceram o orgulho e a vaidade.
Em breve, a organização das castas separava suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Então, infelizmente, as castas ainda existem. O orgulho é tamanho que eles se acham muito superiores e não deixam os outros chegarem perto deles, porque se consideram puros e os outros são impuros. Eles, tendo conhecimento, sabem da lei de ação e reação. Eles sabem que vão colher o que plantarem. E mesmo assim, deixam que o orgulho atrapalhe a sua evolução. Por isso a importância do orar e vigiar, porque é muito difícil reconhecer o nosso erro e mudar a nossa atitude. Olha o exemplo. Já estão aqui há 8.000 anos por causa de um orgulho e continuam orgulhosas. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de árias. Então, árias são os superiores e os párias são os inferiores. Então, os filhos legítimos do país dão-se o nome de árias, designação original de sua raça primitiva. E o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, trouxeram lá de Capela, e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridades centralizadoras, senão uma profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Liberdade de sentimento que eles não colocam em prática, percebe? Se separaram dos nativos da terra, porque consideravam e consideram, né, que eles são impuros. Os rajás e os párias. Os rajás são os reis, os príncipes, e os párias são os deserdados, os impuros. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia chamam o fastígio, a elevação da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Então, na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia chamam o conhecimento que eles tinham lá no orbe de Capela, de onde foram exilados pelo orgulho. Porém, os arianos da Índia não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Os aborígenes, os nativos, né, foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Então, a obrigação deles era passar o seu conhecimento para os nativos, que eram mais atrasados em relação a eles. Esse era o trabalho de regeneração que foi proposto para eles. Se eles tivessem vencido o orgulho, teriam voltado para lá. Mas ao invés disso, eles afastaram os nativos e puniam os que se aproximavam deles. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas.
Vamos lembrar, esse livro foi escrito em 1938, quando o Gandhi estava lutando sem armas pela paz e não conseguiu acabar com as castas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que se afastem os venturosos do seu contágio infeliz. Mas a realidade é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sob o dorso dos elefantes enfeitados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o passado em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes voltam aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. Ou seja, pela lei de ação e reação, aqueles que humilharam os infortunados reencarnam como mendigos desventurados, sendo humilhados. E o que é de se admirar é que nenhum povo da terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os princípios da sua organização nesse mundo. Então, sabem e não conseguem colocar em prática. Infelizmente, é o que acontece com a gente. Nós achamos que temos conhecimento e não colocamos em prática. Eu falo achamos porque se tivéssemos mesmo esse conhecimento, né, não aqui na cabeça, mas no coração, né, nós saberíamos colocar em prática. Nós temos apenas a teoria e achamos que sabemos muito, que não precisamos mais estudar. Não precisamos estudar mais, a gente já sabe bastante. É o orgulho falando mais alto. É o espírito achando que é melhor do que os outros, porque ele sabe da reencarnação e as outras religiões não. Eles acham que vão para o céu ou para o inferno e acabou. Ou o outro que acha que nem Deus tem, que morreu, acabou, não tem mais nada, né? Então a gente acha que tem mais sabedoria, mais conhecimento. Ter o conhecimento não é colocar em prática, e não colocar em prática, né? É pior do que não ter esse conhecimento, porque nós seremos cobrados pelo que nós fizemos, que aconteceu com eles. Né? Aí a gente lembra da parábola. Que fizeste com o seu talento? Lembra? Ajudamos o nosso próximo? Ou nós guardamos o nosso talento como eles fizeram? Eles guardaram entre os sacerdotes, entre eles, e não passaram adiante. Não usaram os talentos. Se colocássemos em prática o que nós aprendemos, não haveria tanta diferença entre nós aqui na Terra. Se nos reconciliássemos com o nosso irmão enquanto estamos a caminho com ele, não haveria tanta guerra. A paz deve começar em mim. Estamos adiando a regeneração do planeta. O universo tem uma lei, a lei da harmonia. Toda vez que a harmonia é quebrada, o universo precisa restaurar. Assim como quando eu tenho um ferimento e o meu corpo tem uma sabedoria interior para regenerar esse ferimento, o planeta também tem essa sabedoria. E cada vez que nós nos desequilibramos, nós ferimos o planeta e ele precisa se regenerar. Cada vez que eu firo o outro, eu firo a mim mesma, eu firo a lei do equilíbrio, portanto, eu firo a lei de Deus e é preciso restaurar. Por isso que a gente não está saindo do lugar. Em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos levados a reconhecer que a Índia
Foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade. Ou seja, na Índia surgiram todas as religiões, todo o conhecimento, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas, acho que assim fala. A escola Charvaka ou Carvaka foi uma escola de pensamento que existiu na Índia por volta de 600 antes de Cristo e se extinguiu antes do ano 1000 depois de Cristo. Essa filosofia, né, esse pensamento, essa linha de pensamento, acreditava que não havia nenhuma alma e que a morte era o fim de toda existência. Portanto, eles levavam uma vida de diversão. Eles queriam aproveitar a vida porque era só o que existia, depois não existiria mais nada, né? Ao ver deles era a única coisa e deveria ser bem vivida, né? Teria que aproveitar. Um pensamento de gratidão toma o nosso íntimo examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misericordiosas, mas acima dos seus yogis e dos seus mahatmas, mestres, né? Temos de colocar a figura luminosa daquele que é luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito da raça no seu reinado sem fim. Então, embora Emmanuel está dizendo que eles, os espíritos, são gratos aos hindus que vieram para cá por terem nos trazido esse conhecimento, acima de tudo, nós devemos ser gratos a Jesus, que foi quem preparou e nos trouxe os grandes mestres como Krishna, Buda, Sócrates e tantos outros, né? Que eles foram trazidos para nos ajudar em nossa evolução. E assim ele termina o capítulo. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.